Olá, as pessoas, tudo bom? Então, vamos nós para mais uma aventura internetica, youtuber de plantão aqui. A gente vai hoje conversar um pouco sobre marxismo. Eu espero não me empolgar muito e falar as 2 horas sobre, para dar tempo de falar sobre construcionismo, porque é um referencial que eu tenho mais proximidade. Eu preparei umas coisas divertidas aqui para a gente. Então, vamos ao assunto, não é para a gente ganhar tempo. Então, a gente está nas aulas aí de 17 a 20, né? Então, já chegamos aí a um terço da disciplina e vamos ver lá o que a gente tem. Na aula anterior, a gente conversou um pouco sobre as raízes da psicologia social, né, de uma forma geral, o nascimento da Universidade de Pesquisa Moderna, né, a ideia de a gente conseguir falar sobre as ciências humanas e as ciências da natureza, como isso influenciou a obra de Wundt, né, na psicologia fisiológica e na psicologia social. A gente viu a importância da psicologia social como uma ciência humana para o Wundt, as distorções na compreensão do Wundt, né, que levam a uma história bastante mal contada sobre ele e que fazem com que a gente entenda muito pouco sobre a herança dele na história da psicologia social, ou pelo menos do quão as ciências humanas se fazem presentes, né, na psicologia social, que não seja hegemônica, né? E aí a gente viu a herança de Wundt e essas relações indivíduo-sociedade bastante rapidamente, né? A gente vai então agora partir para uma outra fase, né, da nossa disciplina em que a gente vê as perspectivas da psicologia social crítica, né? Seguindo aquele nosso modelo do Manual de Psicologia Social Crítica. O primeiro tema que a gente vai trabalhar é com o marxismo, ou para dar ou melhor, os dois primeiros temas, né, para seguir o título aqui. Hoje a gente fala de materialismo histórico e construcionismo, mas a estrutura da aula começa pelo materialismo histórico, que é o nome que Marx e Engels deram para o movimento filosófico, para a filosofia que eles estavam criando ali no meio do século XIX, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o construcionismo, que é mais recente, né? Já é uma criação do século XX. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer para destacar é uma possível definição de materialismo histórico, né? Tem várias possibilidades, mas para a gente entender um pouco o que é que significa isso. E aí eu peguei do dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, né? E a gente vê aí como ele define materialismo histórico, né? Então, com este nome, Engels designou o cânon de interpretação histórica proposta por Marx, mais precisamente o que consiste em atribuir aos fatores econômicos, técnicas de trabalho e de produção, peso preponderante na determinação dos acontecimentos históricos. O pressuposto desse cânon é o ponto de vista antropológico defendido por Marx, segundo o qual a personalidade humana é constituída intrinsecamente em sua própria natureza por relações de trabalho e de produção de que o homem participa para prover suas necessidades. A consciência do homem, suas crenças religiosas, morais, políticas, etc., é resultado dessas relações, não seu pressuposto. Eu tenho um S a mais aqui. Bom, vamos comentar bem rapidamente isso daqui para a gente poder chegar num material mais denso, né? Então, primeira coisa, Marx e Engels, já a gente vai falar um pouquinho deles, quem foram eles, né? Mas todo mundo já ouviu falar nas aulas de história, provavelmente. Então, é uma interpretação da história, né, para eles a entender a sociedade, entender os seres humanos, a entender as histórias, né, das culturas, dos povos, das pessoas, porém com uma base muito forte de fatores econômicos. Para a gente entender isso, é preciso lembrar que economia aqui não é muito na acepção que a gente entende mais. Essa coisa, a flutuação do câmbio do dólar, ou questões de investimento, ou uma questão muito voltada para um uso financeiro, né? Imposto de renda, aplicação de impostos, essas coisas. Economia para eles significa
é um termo que deriva de oikos na Grécia, que significava lar, mas significa justamente a forma como nós permanecemos vivos, né? Ou como nós produzimos coisas para viver, como nós agimos para sobreviver. Tá? Tem um livro importante deles, que eles não publicaram em vida, mas foi quando eles começaram a acertar os ponteiros teóricos, que se chama Ideologia Alemã, e ali eles dizem que o único pressuposto filosófico que eles têm são os seres humanos vivos. Já já a gente comenta um pouco mais da importância dessa afirmação. E o que a gente faz para poder viver? A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, né? Então, economia vem nesse sentido bastante essencial para a sobrevivência, tá? Então, aqui vem as técnicas de trabalho, as técnicas de produção, porque é o que a gente come, como é que essas coisas funcionam. E isso é o que determina os acontecimentos históricos. Então, a história se constrói a partir de como os seres humanos organizam as suas vidas para poder se alimentar, para poder sobreviver, né? Então, dentro desse pressuposto, há um ponto de vista antropológico, ou seja, sobre como os seres humanos funcionam. E esse ponto de vista, segundo Abagnano, é de que a personalidade humana é constituída intrinsecamente por relações de trabalho e de produção, né, das quais os homens participam para prover suas necessidades. Então, o que define o que cada um de nós é desde a antiguidade? O lugar social que a gente assume na produção da vida. Então, essa divisão do trabalho, como essas formas de trabalho vão ser pensadas em cada cultura, define como as pessoas são. Então, a consciência, né, do ser humano, aquilo que faz parte, né, se a gente for pensar não só na consciência subjetiva, individual, mas todos aqueles fenômenos que o Wundt estudava, né, e que era algo comum ali para eles pensarem no século XIX, é o resultado dessas relações e não o seu pressuposto. Ou seja, a cultura, né, a mente, as questões dos povos não são o pressuposto, desculpem, né? A consciência do homem não é o pressuposto destas questões. Na verdade, a consciência humana é resultado dessas relações. Tá? Então, isso significa dizer que não é a consciência que determina o mundo, mas é o mundo que determina a consciência. Isso inverte uma filosofia cartesiana, na verdade isso é invertido desde Hegel, também a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é como se a gente dissesse que os nossos produtos mentais, de pensamento, as nossas experiências são derivadas desse nosso lugar na sociedade e da organização social, e não que a organização social é o resultado da nossa consciência. Tá? Então, matéria, para Marx e Engels, não é a matéria do tipo... Estou aqui com o meu caderninho de anotações para as aulas, né? Não é isso daqui que é a matéria, não é a mesa, não é a cadeira, tá? Isto é matéria, mas isso é uma matéria bruta, né? Por isso sou estranho quando a gente fala de materialismo nesse sentido, porque o que eles querem dizer com materialismo aqui são as relações materiais. Não são as coisas que a gente enxerga diretamente, mas são as relações que se constituem na produção da vida, na produção daquilo que a gente consome, daquilo que satisfaz as nossas necessidades. E é esta matéria ou estas relações que só são compreendidas historicamente, né, nos seus processos históricos e em como elas se desdobram em cada cultura, em cada lugar. Tá? Então, basicamente, o que o materialismo histórico aborda é o fato de que estas relações concretas, essas relações materiais e não outras coisas, né, essas relações que nos mantêm vivos, que satisfazem as nossas necessidades como seres humanos, que estão na base de como nós pensamos, de como nós produzimos filosofia, de como nós produzimos ciência. Então, a ciência não está fora desse campo. Ela é também um resultado da história e dos grupos concretos que produzem ciência. Né? Isso vai fazer bastante diferença, como a gente vai ver mais adiante. Então, a primeira coisa, né, que eu queria falar nesse sentido é justamente sobre quem foram
Karl Marx, Friedrich Engels e alguns desdobramentos do marxismo. Alguns, tem muitos, né? O materialismo histórico, por isso que eu dei esse nome genérico aqui, para a gente entender que tem vários pensadores, tem várias possibilidades, tem várias escolas que não vai dar nem tempo de falar, mas eu vou falar de algumas das principais para a gente seguir com o nosso argumento aqui. Então, Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, né? Em 1836, ou seja, ali pelos 18 anos de idade, ele entra na Universidade de Berlim. Então, lembram que a gente falou da Universidade de Berlim, fundada pelo Humboldt, né, com toda aquela visão de pesquisa, né, de uma forma diferente de fazer a universidade, e lá ele se depara com o hegelianismo. O hegelianismo deriva da filosofia de Hegel, né, que tinha morrido há pouquíssimo tempo, que é o cara que pensa a dialética. Então, muitas vezes é chamado de materialismo histórico dialético, porque a base é daquela ciência da lógica que eu falei na aula anterior, que o Hegel propôs, né? Ou seja, uma lógica histórica da contradição, que pensa os fenômenos sociais na base do pensamento humano, né? O Marx já é diretamente vinculado a essa forma de pensamento. E com isso, em 1843, na verdade eu omiti aqui, vocês podem olhar a biografia dele na internet. Primeiro eles formam em direito, e aí ele se envolve com jornalismo, e então ele começa a se preocupar bastante com as questões de injustiça com os trabalhadores, né? E com isso ele tem alguns problemas na Alemanha, porque ele publicava contra algumas empresas poderosas, né, e o industrialismo que vinha surgindo ali, e com isso ele foi perseguido e aí ele vai para Paris. Em Paris ele vai deixar mais evidente a influência que ele sofre de Feuerbach. A gente já vai falar também quem é Feuerbach, tá? E começa a colaboração com Engels. Por que isso? O hegelianismo é uma filosofia muito complexa, né? Hegel traz ideias desde teológicas no começo da carreira dele, passando por ideias sociais importantes, por uma filosofia do direito, todo um pensamento sobre os movimentos das ideias no mundo, né? Na história da filosofia. E o hegelianismo se torna muito influente, mas a gente tem vertentes diferentes do hegelianismo. Então, sendo bem didático, ali pelos anos 30, né, 1830 e tantos, a gente vai ter dois grupos principais, os hegelianos de direita, que vão ser hegelianos mais conservadores, e tentar trazer essa vertente mais religiosa do pensamento de Hegel à tona, e os hegelianos de esquerda, que são, como o próprio nome já diz, mais voltados para as questões políticas do pensamento de Hegel, num sentido de transformar a sociedade liberal em que eles estavam vivendo, né? Lutando por alguns ideias liberais, mas lutando também por questões sociais ou pelo socialismo. Um dos principais autores nesse sentido é justamente o Ludwig Feuerbach. Tá? A gente vai ter um momento cultural Feuerbach um pouco mais adiante. E o Feuerbach era um dos hegelianos de esquerda, e o Marx começa a ler muito Feuerbach, o Engels também vinha lendo Feuerbach, e eles então se juntam, né? Entre 1845 e 1846, eles escrevem textos que não foram publicados, ficam guardados ali, e as teses sobre Feuerbach, como vocês viram aí, foi um texto publicado só em 1888, né, pelo próprio Engels, já depois da morte de Marx, e a ideologia alemã foi descoberta só no século XX. A ideologia alemã é um livro importantíssimo, gigantesco, que ficaram em anotações. Foi quando os dois sentaram, começaram a conversar e pensar quais eram as influências filosóficas e o que eles pensavam, e ali eles construíram uma escola nova de pensamento, né? Então, para quem não concordar muito com eles, né? Não dá para negar que eles têm uma influência enorme em toda a cultura ocidental e que eles têm uma filosofia nova, né? Eles propõem uma nova forma de fazer filosofia.
Em 1848 eles publicam que talvez seja o texto mais famoso deles, que é o Manifesto do Partido Comunista, né? E em 1867 Marx publica o primeiro volume do Capital, que é uma crítica da economia política, talvez o livro mais elaborado dele, em que ele faz toda uma análise do capitalismo, né, a partir da sua teoria econômica. Né. Para a gente interessa mais a questão, ou a gente vai tentar compreender um pouco, ele não fala de psicologia diretamente, mas como ele é muito influente no campo da psicologia, a gente tem algumas ideias que vão nos ajudar a pensar questões psicológicas. Tá? Esse é o Marx, tá bom? Que viveu aí de 1818 a 1883, uma foto famosa. Né? Já Engels, né, falando um pouquinho dele, porque muitas vezes o povo esquece, a gente chama marxismo, né? Mas Engels foi um cara bastante importante nesse sentido. Engels nasceu em 1820, morreu em 1895, né? E ele era filho de um grande empresário, né? Era uma família rica, justamente de um capitalista, né? Imaginem, um filho comunista de um grande empresário, né? E o Engels, em 1841, também vai para Berlim, né? E se junta aos jovens hegelianos ali. Em 1845, um pouquinho antes dele começar a produzir junto com Marx, ele escreve um livro muito interessante que se chama A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Tem um livro que é escrito mais ou menos numa forma de romance, e é uma biografia do Marx, né, e conta a história do Engels junto, que se chama Rumo à Estação Finlândia. Foi escrito por um não comunista, então é interessante. Se chama Edmund Wilson, o autor. E ele conta uma história bonita, né, de que o Engels se apaixona por uma funcionária das fábricas do pai dele, e ele vai acompanhar ela até em casa, e quando ele vê a condição em que ela morava, né, as condições de trabalho como ela morava, ele desperta para o mundo, né, para a realidade que ele vivia, e a partir dali ele começa a escrever e fazer um estudo muito sério da situação dessa classe trabalhadora, né, na Inglaterra, onde o pai dele tinha indústria também. E esse texto e outros artigos que ele escrevia impressionaram Marx, então os dois se juntam. Né? Talvez o livro mais influente do Engels seja esse livro de 1884, que fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? Em que ele já discute algumas questões feministas, vamos dizer assim, né? E algumas ideias básicas aí. O Engels tem acho que, eu não me lembro mais se era nesse livro, na versão que eu tinha dele, ou num outro livro, que é o Dialética da Natureza, que tem um textinho do Engels que eu acho bem interessante para a gente pensar algumas coisas, né? Em que ele fala sobre a transformação do macaco em homem. Obviamente o Engels não tinha a ideia de que, né, gerou-se do macaco ser humano, mas era a ideia de construir realmente um socialismo científico e que dialogasse diretamente com a ciência, né? Então ele era um grande leitor de Darwin, e quando ele pensa no que nos diferencia, né, a grande questão antropológica, no sentido que eles trabalham com o termo antropologia, o que diferencia o ser humano de outros animais, né? Aí muita gente vai dizer a razão, né? Em geral é essa a resposta que a gente dá, e o Engels, já dentro da vertente aí do materialismo histórico, vai dizer não, é o trabalho, né? É a capacidade de trabalhar que diferencia o ser humano dos outros animais. Por isso, né, a questão econômica e o trabalho são conceitos centrais para Marx e para Engels. E por que ele vai dizer isso? Porque é esse trabalho intencional e essa divisão do trabalho que vai constituir a razão e a consciência. Então vejam como eles invertem, né, a filosofia. A partir de Descartes, a gente está pensando é a razão, né, que vai determinar como nós enxergamos o mundo, as experiências, as coisas. E o que eles estão dizendo é, não, a gente precisa entender que é o trabalho e como esse trabalho é organizado que vai constituir a possibilidade racional, né?
Essa é uma ideia extremamente importante para a gente entender o pensamento deles e para a gente entender as bases do materialismo histórico. Esse é o Friedrich Engels, né? Com um sorriso escondido pelo bigode, eu já estou quase lá. De 1820 a 1895. Né? Bom, eles têm heranças importantes, né? E o materialismo histórico então vai ganhando vertentes mais próximas ou mais diferenciadas com o passar da história. Eu vou fazer aqui bem momento cultural mesmo, tá? Só fazer algumas fofocas aqui para vocês se localizarem, porque tudo isso é muito complexo, né? A gente leva um bom tempo para ir conhecendo algumas dessas coisas, né? Só para vocês saberem que tem muitas nuances aí. Então, uma vertente mais direta, a gente poderia chamar do marxismo soviético, cujos principais nomes foram os grandes líderes da Revolução Russa. Né? O primeiro deles, o Lenin, né? E também depois o Stalin. Em geral, a gente vai entender que o Lenin tinha uma doutrina, de certa forma, rigorosa, né? Dentro do marxismo mais ortodoxo, porém muito aberto para questões culturais, para diversas possibilidades, para revisões teóricas. Né? Um pensador mesmo de grande envergadura e líder político, né? Revolucionário, militante diretamente falando. Já o Stalin entrou para a história como um líder político bastante controverso, né? Bastante violento, ditador, mandou matar opositores, também teve campos de concentração na União Soviética, né? E ele assume logo após a morte do Lenin, no meio dos anos 20. Né? Isso tem alguns reflexos, ou isso leva a algumas possibilidades teóricas. Por quê? Principalmente a partir de Stalin, o marxismo, pelo menos a forma como eles entenderam o marxismo na União Soviética, se torna a ideologia oficial do país. Vocês vão ver depois, a gente vai ver o conceito de ideologia, é muito estranho falar dessa forma, mas foi como aconteceu. Então, o marxismo se torna a ideologia oficial e eles acabam fazendo tudo dentro do marxismo, né? Então, era uma química marxista, ou uma química comunista, digamos assim, uma biologia, etc. E isso acabou amarrando um pouco, né? Como as coisas funcionavam. E, obviamente, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter uma psicologia marxista. E aí os principais nomes seriam Vygotsky e o Luria, talvez, né? O Vygotsky seja o maior nome dessa psicologia soviética. Então, a gente tem uma influência grande do Vygotsky hoje no Brasil, né? Principalmente pela vertente chamada de teoria histórico-cultural, né? E uma outra vertente também influenciada pela Vygotsky, que é a da Nabokov, do Odair Furtado, que é a psicologia sócio-histórica, né, da Silvia Lani, que deriva aí de um diálogo mais direto com as descobertas, né, com a descoberta do Vygotsky. Por que isso? Porque a gente teve a Guerra Fria, com a Guerra Fria a União Soviética viveu uma cortina de ferro e a cultura soviética não era tão conhecida e com isso Vygotsky também não. Eu acho que eu falei para vocês, né, das aventuras das traduções de Vygotsky para o português e das distorções também do Vygotsky, mas de uma forma geral esses autores acabaram construindo uma psicologia bastante rigorosa, cientificamente falando, bastante bem elaborada, mas já numa ideia de ciência marxista, ou seja, dentro das Geisteswissenschaften, se a gente quiser assim, né? Então vale muito a pena. O Vygotsky tem os livros sobre pensamento e linguagem, a formação social da mente, é uma coletânea que se fala, então já dá para entender por aí que ele está pensando na mente como uma formação social, diretamente falando, né? Vygotsky tem uma obra grande, apesar de ter vivido muito pouco. E é interessante, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, eu não me lembro, que o Luria chegou a fundar uma sociedade de psicanálise em Moscou. O Vygotsky
tinha simpatia, por exemplo, por Freud, tinha críticas, mas tinha uma certa simpatia, mas depois de Stalin eles são proibidos de falar de psicanálise, que era considerado uma ciência burguesa, né? Então, possivelmente haveria ali um diálogo interessante, mas esse diálogo não funcionou. Isso não quer dizer que a teoria de Vygotsky não seja muito interessante por si própria, né? É uma teoria muito bem construída e que tenta trazer esses pressupostos marxistas para a formação da consciência, para a gente entender o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da cultura humana, das artes, né? Isso tem consequências para as teorias educacionais, tanto que Vygotsky é muito estudado na pedagogia, né? E como uma forma que pensa a linguagem e o pensamento quase que em oposição ao Piaget, por exemplo, né? Então, isso vem muito das diferenças de pressupostos filosóficos. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas isso é bacana, acho que vocês terem em mente. As teorias muitas vezes vão ser diferentes, vão explicar de forma diferente a empiria porque elas têm pressupostos teóricos diferentes. Então, se para o Piaget o pensamento precede a linguagem, né, o que faria sentido dentro do cognitivismo dele, para Vygotsky não, é a linguagem que precede o pensamento, porque a linguagem é um fenômeno social que já está envolvido nessas relações de produção que a gente vinha conversando dentro do materialismo histórico. Tá? Então, basicamente, a função do Vygotsky é tentar, dentro da filosofia marxista, dar conta dessa parte da formação da consciência e do desenvolvimento humano. Tá? Bem toscamente, assim, para vocês saberem mais ou menos como isso funciona. Bom, já há uma outra vertente, eu estou me baseando num livro que é o Dicionário de Termos Marxistas, se não me engano, do Tom Bottomoli, ele não está aqui perto para poder falar para vocês o título exato. Mas a gente poderia falar de um outro marxismo, que é o marxismo ocidental, né? Porque, vocês sabem, né, a Rússia, a União Soviética, fica no Oriente, né, um país grandão na Europa, mas já para o lado da Ásia, e o marxismo ocidental vai se desenvolver um pouquinho mais para o lado de cada Europa. Então, esse marxismo ocidental está mais centrado nos fatores subjetivos e com uma abertura maior à crítica, né? Porque o marxismo soviético, fazendo parte de uma ditadura, acaba tendo uma certa limitação nos seus desenvolvimentos, né? O que acontece aqui então? Bem esquematicamente também, acabei deixando os franceses de fora, né? Mas tem uns desdobramentos interessantes do marxismo na França, obviamente em outros lugares do mundo, mas as tradições mais conhecidas seriam a escola de Budapeste. Budapeste fica na Hungria, né? E seu principal nome é o Georg Lukács. O Lukács, que viveu de Lukács, como a gente fala no Brasil, provavelmente em húngaro seria Lukács, pelo que fala, tá? Mas a gente é portuguesa mesmo, fala do nosso jeito aqui. Então, o Lukács nasceu em 1885 e viveu até 1971. Tem uma obra extensa, tem muitas discussões importantes, né? Mas eu diria que talvez a grande obra, ou a obra mais influente do Lukács foi publicada em 1923. Primeiro ele escreveu sobre estética, ele escreve coisas muito interessantes sobre literatura, principalmente, mas o Lukács, em 1923, escreve um livro chamado História e Consciência de Classe. Por quê? A partir do Manifesto Comunista, há uma ideia de que a classe proletária, a classe dos trabalhadores, tomando consciência do seu papel no mundo, ou entendendo qual é o seu papel no mundo, vai entender que ela é explorada, mas ao mesmo tempo é a grande força produtiva da humanidade. E fazendo isso, ela tomaria essa consciência de classe e transformaria a história para um mundo mais justo e igualitário, né? Isso é o que eles chamam de revolução. O que acontece é que o Lukács começa a pensar algumas questões, como, por exemplo, mas se nós, né, somos constituídos a partir do olhar do outro, como os outros nos veem, e essa é uma grande ideia psicológica, tá? Vocês vão ver que o Lacan vai trabalhar com uma ideia parecida, praticamente todo mundo que tem uma influência hegeliana o Mead, né, o Freud e o Vygotsky, que a gente falou na outra aula,
que têm essa visão dessa mediação vão pensar exatamente em como essa relação se dá. Então, como o outro me vê, como o outro fala de mim, né? Como eu me espelho no outro de uma certa forma, é o que me constitui. Então, o Lukács já tinha isso em mente em 1923. Eu acho que é um grande tratado sobre psicologia, apesar de ser um texto político muito importante. Basicamente, ele está falando do conceito de identidade, que a gente vai estudar mais adiante, né? E ele levanta uma questão importante, mas se o proletário não é visto como ser humano, mas como máquina, como coisa, pelos seus patrões, inclusive pelos seus companheiros de trabalho, que consciência vai se constituir daí? Dado que a nossa consciência não vem pronta e ela se constitui nas relações humanas, né? Nas relações concretas de existência. E aí ele começa a pensar o problema da consciência coisificada, né? Da consciência reificada. Reificado vem de coisa no latim, que é res. Né? Então, o Lukács levanta um grande problema para a gente, a partir do século XX, ou seja, os sistemas de trabalho desenvolvidos no capitalismo tiram do funcionário, ou tiram do trabalhador, a capacidade de consciência de todo o processo de trabalho, o que acontecia antes, e uma vez que eu não tenho consciência desse processo de trabalho, como fica a minha consciência enquanto ser humano e logo a minha consciência do mundo em que eu vivo? Né? Esse é um grande problema. Vocês já devem ter assistido, se não assistiram, por favor, façam Tempos Modernos, do Chaplin, né, que é já dos anos 30, mas que reflete os impactos, né, dessa mecanização da produção. E tem as cenas divertidíssimas, né, mas uma crítica muito, muito sagaz do Chaplin, do funcionário que fica apertando o parafuso o tempo inteiro, e aí ele dá uma pirada, ele sai apertando tudo que ele vê pela frente, né? A cena é engraçada, mas ele chama atenção para um fator muito sério, que é o fato de que quando a gente trabalha em algo que não nos permite refletir sobre nossa vida e sobre o mundo, né? E mesmo fora do trabalho isso não se torna possível por diversas questões culturais, por diversas questões vinculadas a essa dificuldade de ter elementos para refletir sobre o mundo e sobre si mesmo. Que tipo de consciência esse proletariado tem para poder transformar o mundo? Né? Não vou entrar aqui nas resoluções que ele encontra, como ele pensa que isso ainda é possível, mas essa é uma grande questão e acho que já é um texto de uma carga psicológica muito grande, ainda que não tenha sido a intenção do Lukács. Né? Mas dentro dessa escola de Budapeste, então, eles começam a se dedicar a muitas coisas importantes. Tá? E os dois herdeiros, tem mais gente, mas os dois herdeiros mais importantes do Lukács talvez tenham sido a Agnes Heller, que nasceu em 1929 e morre em 2019. Né? A Agnes Heller foi orientadora de pós-doutorado, da minha orientadora de doutorado. Depois eu vou falar dela mais adiante. Tá? E a Agnes Heller tem, talvez a obra mais conhecida da Agnes Heller seja sobre a história e o cotidiano, em que ela começa a pensar essas questões do cotidiano, como a alienação se dá no dia a dia, quais são as influências da dominação no nosso dia a dia. E outro autor importante, também falecido recentemente, né, que é o Esteban Mesaros. O Mesaros escreve um livrão que é Para Além do Capital, Educação para Além do Capital. Ele veio para o Brasil algumas vezes. Aqui eu tenho uma fofoca mais ou menos inútil, né, para contar para vocês, mas que é legal, assim, algumas coisas da vida acadêmica. Se eu não me engano, quando o curso de filosofia da UFBA ia completar 70 anos, justamente no ano dessa comemoração, eles chamaram para vir para Salvador, né, para fazer uma fala, um filósofo brasileiro muito importante, acho que eu falei dele, o Sérgio Paulo Rouanet, né? E o Rouanet a gente aproveitou que ele veio para Salvador e convidamos ele para fazer uma palestra. Ele e a esposa dele, a Bárbara Freitag, para fazerem palestras na faculdade que eu trabalhava na época, a Faculdade Social da Bahia. Uma colega minha, muito próxima, a Denise, ela fez o doutorado com orientação da Bárbara Freitag. Né? A Bárbara estava como professora visitante na UFBA na época. E então elas ficaram amigas e com isso, quando eles vieram, eu tive a oportunidade de conhecer o Rouanet, a Bárbara Freitag. E nesse primeiro dia, foi o dia da abertura, e ia ter uma palestra do Mesaros. E eu estava empolgadíssimo para ir assistir
o Mészáros, né? E daí aquela história, né? Mészáros fala húngaro, então eu fui pegar o material de tradução simultânea. Então eu fui lá, né? Eu levei, eu que estava dirigindo, levei a Denise, o Rouanet e a Bárbara. Então deixei eles lá no lugar do evento, que é um auditório bonito da UFA e tudo mais. Fui estacionar o carro e cheguei, aí fui pegar, né, levar a identidade, pegar todo o material, tava procurando um lugar para sentar, não encontrei eles, falei, bom, encontro eles depois, né? E aí quando eu me sentei eu vi que tinha um recado no meu celular, que era da Denise, eles estavam lá do lado conversando com o professor que convidou eles e tudo mais. E aí quando eu cheguei lá, eles falaram, vamos sair, vamos jantar? Eu falei, gente, mas e o Mészáros? Eles falaram, não, bora bater papo. Então, aí fui lá devolver tudo e fui conversar com eles. Depois eu faço o momento cultural do meu bate-papo com eles, que foi super divertido. E acabei não vendo o Mészáros. Bom, enfim, mas li coisas do Mészáros, né? E são autores extremamente importantes, tá bom? Sim, voltando do momento cultural, a gente pode falar também do marxismo italiano, né, cujo principal nome é o Antonio Gramsci, que viveu de 1891 a 1937. A maior parte da obra do Gramsci foi escrita na cadeia, porque imaginem, a gente está falando de um grande autor marxista, comunista, na Itália fascista. Então ele foi preso e ele escreveu muita coisa em cadernos, tudo muito desordenado, e as pessoas não sabem muito como ordenar isso, e a maior parte da obra dele são os escritos do cárcere, né? O Gramsci é um autor muito importante porque ele pensa como se posicionar, né, ou como os movimentos sociais se posicionam diante de um pensamento hegemônico, né? A principal ideia dele é o de contra-hegemonia, ou de como vão surgindo outras ideias, essas ideias podem ganhar força entre as pessoas, né? E ele pode ser bastante influente, né? E tem sido muito influente para vários pensadores contemporâneos. A outra vertente do marxismo ocidental de peso é a escola de Frankfurt, que é justamente o meu referencial teórico, né? Há brigas entre eles, né? O Gramsci não, porque morreu muito cedo, mas os frankfurtianos criticam o povo de Budapeste critica os frankfurtianos e assim vai, né? Todo mundo produz mais ou menos parecido, mas tem uma briga grande aí. Mas a gente aprende muito com todos eles. Então, na escola de Frankfurt teve o Max Horkheimer, né, que nasceu em 1895 e morreu em 1973, que é um dos meus autores favoritos, e lá o Max Horkheimer tem uma história interessante, né? Aqui eu dou um destaque para a escola de Frankfurt, além de ser meu referencial, porque a relação com a psicologia é mais evidente, assim, é muito forte, né? Então, o próprio Horkheimer seria um psicólogo da Gestalt. Ele fez a formação dele nesse sentido. Eles não se formavam em psicologia ou em filosofia, né? Era uma formação mais genérica e aí eles escolhiam as habilitações lá para o final do curso. E o Horkheimer fazia pesquisas sobre percepção com psicólogos da Gestalt, e quando ele estava com um trabalho já mais ou menos avançado, alguém publicou um trabalho idêntico ao que ele estava fazendo, né? Mesmo tema, e daí ele desistiu e resolveu seguir o caminho da filosofia. Ainda bem. Mas o Horkheimer é um dos primeiros a levar a sério o freudo-marxismo, né? Ele era muito próximo do Erich Fromm, que eu comentei na aula anterior, né? Que a gente teve um momento cultural sobre isso. Ele vai ser o responsável pela existência, ele e o Fromm, né, da primeira sociedade de psicanálise vinculada a uma universidade, que foi justamente a de Frankfurt. Freud escreve uma carta para ele agradecendo, né? E ele vê com muitos bons olhos, né, o papel da psicanálise para ajudar a pensar a história, né? Ele tem um texto belíssimo, dentre outros, né, que se chama História e Psicologia, escrito em 1932, que é bem interessante, né, para a gente pensar essa relação. O Herbert Marcuse, que viveu de 1898 a 1979, se tornou um grande
filósofo do movimento estudantil dos anos 60. Né? O movimento estudantil dizia que eles tinham os 3 M's, que eram o Marx, o Marcuse e o Mao Tse-tung, né? Um líder comunista chinês. O Marcuse talvez seja o autor mais legível, né, no primeiro momento do pessoal da escola de Frankfurt, e ele estudou com Heidegger no começo, né, da carreira dele. Ele foi um dos primeiros a trabalhar com alguns textos do Marx que foram descobertos tardiamente, né, e quando ele encontrou esses documentos ele achou que havia uma proximidade entre o existencialismo que Heidegger vinha desenvolvendo e o marxismo. Ele propôs essa ideia e o Heidegger não gostou nem um pouco, inclusive o Heidegger prejudicou ele na carreira acadêmica, impediu que ele pudesse seguir uma carreira, né, diretamente na Alemanha, isso porque, não sei se vocês sabem, né, mas com a ascensão do nazismo, muitos deles foram perseguidos nas universidades e o Heidegger se tornou reitor. Né? Algumas dessas coisas vão dando indícios aí de posicionamentos, né? Isso não fez com que ele rompesse, ele segue se correspondendo com Heidegger, mas aí também é uma fofoca que fica para outro momento. Enfim, o Marcuse escreve em 1940 um livro importante em que ele tenta mostrar que Hegel foi usado como acusavam Hegel de fascismo, de totalitarismo. Ele escreve um livro para mostrar que o pensamento de Hegel é revolucionário, né? Mas para a gente interessam mais 2 livros do Marcuse, tá? Nos anos 50, acho que 1955, 1956, ele escreve um livro chamado Eros e Civilização. 2 pontos, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Então é um livro inteiro em que ele elogia e critica Freud ao mesmo tempo. Né? Então, vejam, esses autores da primeira geração são muito vinculados ao freudismo. Né? E nos anos 60, em 1964, o Marcuse publica um livro chamado Ideologia da Sociedade Industrial, o Homem Unidimensional, né, em que ele usa alguns conceitos freudianos para fazer uma crítica do estado de bem-estar social, né, do capitalismo mais avançado, da Guerra Fria, de como tudo aquilo vinha se desenvolvendo, e para pensar como mudam essas relações políticas, as relações econômicas, tudo isso tem uma consequência na psique das pessoas, seguindo esse pressuposto marxista, né? A forma como o mundo se organiza, que no nosso caso é o capitalismo, e já não é mais o capitalismo do século XIX, mas o capitalismo da segunda metade do século XX, tudo isso vai ter consequências diretas para questões psicológicas. Tá? Então, o Marcuse trabalha diretamente com conceitos psicológicos, é um autor bem interessante também. E influenciou muito Martin Baró, que a gente vai conversar na próxima aula. Né? O Adorno, que eu fiz meu mestrado sobre Adorno, né? Pensando na relação entre psicologia e educação no pensamento dele, mas o Adorno nasceu em 1903, morre em 1969, e ele é um dos que, junto com Horkheimer, desde os anos 30, estava atento à produção psicanalítica, né? E ele tem vários escritos sobre, ele tem um livro que foi publicado, quer dizer, um volume das obras dele, são vários ensaios diferentes, que foi publicado recentemente em português. Na época eu tive que ler em inglês e em espanhol, imaginem só, já não é fácil ler em português, né? Mas que se chama Estudos sobre Psicologia Social e Psicanálise. Né? Então Adorno o tempo todo escreve de forma crítica, né, sobre a psicanálise, sobre Freud, sobre alguns outros, né? E também ficou muito conhecido por coordenar um estudo empírico nos Estados Unidos, chamado A Personalidade Autoritária, em que eles tentaram identificar as possibilidades de o nazismo e o fascismo ganharem força nos Estados Unidos. Né? E com isso eles usaram várias técnicas de pesquisa, de psicologia social, da sociologia, inclusive psicanálise, não foi um estudo inovador nesse sentido. Nos livros de psicologia social hegemônica aparece assim, é um livro metodologicamente interessante, porém pouco científico porque usa psicanálise, né? E o Adorno foi o coordenador dessa pesquisa, né? Foi ele quem dirigiu essa pesquisa, escreve vários capítulos, e também agora saíram, esse livro tem umas 1000 páginas mais ou menos, e saiu recentemente também em português brasileiro alguns trechos desse livro, tá? E o Adorno tem livros belíssimos, em vários deles ele
usa a psicanálise como referencial, né? Aí isso configura a primeira geração da teoria crítica, tá? O principal nome da segunda geração da teoria crítica é o Jürgen Habermas, que nasceu em 1929 e está vivo até hoje. Eu não lembro se foi com vocês que eu falei ou se foi na outra disciplina. O Habermas é talvez o maior filósofo vivo hoje, um dos mais influentes. Talvez tenha sido, junto com Foucault, né, os filósofos mais influentes aí do século XX, porque os dois discutem coisas no campo do direito, né, no campo da sociologia. E ele é um grande defensor das ciências humanas, né? E o Habermas faz uma leitura do marxismo já com uma revisão maior, né? Então muitos marxistas têm um pé atrás com Habermas, mas boa parte da obra dele ele chamaria de reconstrução do materialismo histórico, né? O que ele vai fazer, ele trabalhou muito perto do Adorno, né? E ele, no final dos anos 60 eles entram numa polêmica com os positivistas, o Adorno discute com Popper, o Habermas, que era aluno dele, discute com os alunos do Popper, que é um dos filósofos da ciência mais importantes também do século XX, e o Habermas então busca fazer essa reconstrução do materialismo histórico. Dentro dessa tradição dos frankfurtianos, a psicologia é extremamente importante para o Habermas também. Num primeiro momento, ele faz um uso de Freud, mas num sentido diferente daquele que a primeira geração faz, é muito mais num sentido epistemológico, né, de pensar as falhas da ciência, os atos falhos científicos, digamos assim, e como o Freud nos ajudaria a corrigir algumas coisas dessas, ou a interpretar o próprio pensamento científico, a própria filosofia, mas depois, na construção da teoria dele, ele se volta muito mais para o Piaget, né? Não o Piaget da cognição, mas o Piaget do desenvolvimento moral. Momento cultural útil, né? Um dos primeiros livros do Piaget foi sobre o desenvolvimento moral da criança, que se chama O Juízo Moral na Criança, que é um projeto que ele não leva tão adiante, né? Mas isso interessou muito o Habermas, tá? Para poder pensar a vida ética e política, tá? Com uma base científica mais ampla e a psicologia como um referencial importante. E a terceira geração da teoria crítica tem como principal representante o Axel Honneth, né? O Axel Honneth, eu tive a oportunidade de ouvir falar também, minha pesquisa anterior foi sobre Axel Honneth, né, logo que eu entrei na UFS, em 2013. Comecei uma pesquisa sobre ele, e hoje a gente já fala de uma quarta geração, mas isso fica também para um outro momento de fofoca, tá? Vamos parar na terceira e no principal nome da terceira, que é o Honneth. E o Honneth está mais próximo do Habermas do que dos outros autores, mas ele retoma muitas questões colocadas pelos primeiros autores, né? E isso faz com que o Honneth passe a pensar como dentro do mundo que a gente está vivendo seria possível pensar alguma transformação, né? Ele acha que os outros autores deixaram alguns pontos cegos importantes e ele tenta rever isso a partir do que ele chama de luta por reconhecimento. Essa é a principal ideia dele, também a gente conversa sobre isso em outro momento, mas o que nos interessa é que para construir essa teoria do reconhecimento, o Honneth lança a mão da psicologia social do George Herbert Mead, né, que a gente já falou um bocado dele, e da psicanálise também, mas não da psicanálise freudiana, nem da tão famosa psicanálise lacaniana entre nós, mas da psicanálise das relações objetais, que é mais fortemente desenvolvida na Inglaterra, e para ele o principal nome, né, o nome que mais influencia ele é o Donald Winnicott. Então o Winnicott, se vocês ainda não ouviram falar, vale a pena também, e aí a gente tem uma outra construção, uma forma muito diferente de pensar a psicanálise, tá bom? Então, só para dar essa ideia de como eles dialogam diretamente com a psicologia social, com a psicanálise, o tempo todo, né? Então, talvez por isso tenha sido a minha maior influência aí nesse sentido, tá bom? Acho que finalizando esse... Sim, já estou me adiantando aqui. Então, finalizando esse momento fofoca aqui e essa linha do tempo, né, sem muito conteúdo,
mais uma questão histórica. Eu termino essa primeira parte do vídeo para depois começar uma um pouquinho mais densa, que já é a apresentação do materialismo histórico a partir das teses sobre Feuerbach.